Então, quero apresentar a você a Miriana Pereira de Souza Garcia. A Miriana é mestre em Educação pela Universidade Federal do Paraná, especialista em psicopedagogia e em Educação Inclusiva, Educação Especial e Políticas de Inclusão. É graduada em Pedagogia pela Universidade do Estado, Campus Mafra. Atualmente atua como professora de Educação Especial e pedagoga na CES, além de lecionar nos cursos de licenciatura da Universidade do Estado, Campus Mafra, Santa Catarina. A Miriana possui experiência na área da educação, com ênfase em formação de professores, educação em tempo integral, didática, educação especial e inclusiva, bem como em políticas públicas de educação integral, educação especial e inclusiva. Vocês, a Miriana. Boa tarde a todos. Então, só antes de iniciar, contextualizando, né, o artigo ao qual desenvolvi através dessa disciplina que nós realizamos nesse semestre foi tornando visível crianças superdotadas no município de Rio Negro. Então, inicialmente, o propósito dessa pesquisa era realizar a identificação dos alunos, né, a partir da concepção de superdotação, perfil desses estudantes. No entanto, no decorrer da pesquisa, né, nas discussões, na contextualização, a pesquisa acaba nos levando para caminhos diferentes, né? E, através do levantamento inicial realizado, através de uma análise documental, no qual nós temos no estado do Paraná um sistema chamado SERE, que eu acho que acredito que todo mundo utilizam, que é o sistema de registro escolar, né, dos nossos estudantes. Nesse levantamento inicial, para sabermos quantos estudantes haviam no município de Rio Negro, matriculados em salas de recurso, nos deparamos com a realidade da inexistência, né? Então, os estudantes superdotados no nosso município, por isso do título, então, tornando, né? Já esqueci de voltar. Daqui eu volto? Não volto? Tenta agora. Queria voltar para o título. Aí, tornando visível crianças superdotadas no município, porque, na verdade, nós tínhamos uma invisibilidade desses estudantes, né? Já de início, então, foi possível constatar a invisibilidade dessas crianças. E já aproveito um gancho, né, na pesquisa que tem relação com a do Wellington, que as cidades elas não são habitadas da mesma forma e as oportunidades elas não são realmente, conforme ele trouxe, né, de forma esplêndida, né, inclusive, não são habitadas e os direitos educacionais não são os mesmos e a visibilidade não é a mesma, né? Então, a pesquisa, já de antemão, revela essa constatação. Então, surgiu o problema da pesquisa que quem são esses estudantes, né? Acreditava-se que havia esses estudantes, no entanto, havia essa invisibilidade, né? Quem são esses estudantes superdotados no município de Rio Negro? Então, o objetivo foi analisar o perfil, né, desses estudantes com superdotação no município e vamos discutir as concepções teóricas a partir da perspectiva do Renzulli e do Stenberg, né, no contexto da identificação e da formação docente. Então, a justificativa da minha pesquisa se dá em torno da relevância de tornar visível essas crianças superdotadas no município de Rio Negro, bem como pela discussão, então, dessa questão da identificação e do atendimento a esses estudantes. Dom Brose reforça que, felizmente, temos teóricos que caminham na contramão, expandindo as concepções de superdotação, incluindo a criatividade nesse contexto, né? E aí cita o Renzulli e o Stenberg como pioneiros nesse processo. E ainda, com relação à identificação, o próprio Renzulli destaca a importância dessa identificação primária pelos professores e, quanto ao atendimento, defende uma pedagogia para superdotados que deve centrar no talento criativo produtivo, rompendo com modelos tradicionais. E aí, ainda... Não, deu certo. A metodologia da pesquisa, então, utilizou uma pesquisa exploratória descritiva. Como instrumento para levantamento de dados, foi elaborado um survey, né, com um questionário, a fim de mapear os estudantes da educação básica, tanto de escolas públicas quanto privadas do município,
e que esses estudantes que possuem superdotação, né? E ainda a identificação do perfil desses estudantes. Então, foi realizada análise de conteúdo a partir da perspectiva de Vardan, e aí eu trago para vocês o panorama do município no qual eu resido, né? E atuo como professora. O município de Rio Negro tem 17 escolas públicas. Gostaria de colocar aqui que essas 17 escolas públicas, 8 municipais e 9 estaduais, não entrou na pesquisa o ICI, né, o Centro de Educação Infantil. Então, a pesquisa ela se dá a partir dos 4 anos, porque o município atende a pré-escola a partir dessa faixa etária, no nosso município, né? E as escolas estaduais, nenhuma atende o ensino fundamental 1. Então, a exclusividade do município, o ensino fundamental 1 e do estado fundamental 2 e médio. Então, dentre essas 8 escolas municipais, então aqui a pesquisa abordou, né, somente os estudantes do ensino fundamental 1 e as escolas estaduais, as quais fizeram parte da pesquisa, então, ensino fundamental anos finais e ensino médio. 3 escolas particulares nós temos no nosso município, que ofertam diferentes contextos. Temos uma escola que oferta educação infantil e ensino fundamental 1 e 2, sendo que dessa escola participaram somente o ensino fundamental de modo geral, a educação infantil não participou. Outro colégio que a gente tem que oferta somente ensino médio e ensino profissionalizante, e a terceira escola particular oferta todas as etapas da educação básica. No entanto, fizeram parte, como eu já disse, ensino fundamental e ensino médio. Então, e também a pesquisa contou com análise documental. Resultados, né? Então, eu trouxe aqui para contextualizar na pesquisa que, de acordo com dados de 2024, o Brasil tem 5 milhões de pessoas com superdotação. Dentre estas, 1,9 milhões são crianças e adolescentes e 3,1 milhões são adultos. E os estudos sinalizam que, apesar do avanço no número de identificação, a associação alerta para a baixa visibilidade do tema, né? E para a carência de políticas públicas voltadas ao atendimento às pessoas com superdotação, sobretudo na área da educação. Ainda estima-se que 5% da população brasileira sejam superdotados, o que equivale a 10,7 milhões de pessoas. Sendo assim, o número de superdotados oficialmente reconhecido ainda é considerado baixo, né? Apesar de todas as discussões, de todo o trabalho em torno da identificação, ainda, né, temos mais a avançar nesse quesito, tanto da identificação quanto no trabalho direcionado ao atendimento na educação. O Censo Escolar de 2024 revelou que o nosso país tem 44 mil estudantes. E olha que dado interessante que vem ao encontro justamente da minha pesquisa, né? Que diz assim, ó, que foi constatado que não há identificação de superdotados em idade escolar em mais de 2,8 mil municípios brasileiros, né? E isso corresponde justamente ao que a pesquisa vem trazendo no decorrer dela. E o Paraná ocupa o 3º lugar no ranking de estados com maior número de superdotados, sendo identificados no Brasil, né? Contando com 392 mil pessoas mapeadas, né? Aqui esse dado é de 392 mil pessoas e não estudantes, né? Então, não temos um dado do número de estudantes no estado como um todo, do Paraná com superdotação. Aí eu trago aqui a minha realidade, né? Eu atuo no município de Rio Negro, a gente faz parte da região metropolitana sul. Então, o nosso estado, ele divide, a sede divide o atendimento em núcleos, assim como o município de Curitiba também divide. Então, o nosso núcleo, que é a área metropolitana sul, possui 14 municípios. Entre eles, a gente pode citar aqui Araucária, até tinha uma moça aqui presente de Araucária, Balsa Nova, Lapa, Campo Largo, Fazenda Rio Grande, São José dos Pinhais, Tijucas, Agudos, Piema, Dirituba, Quitandinha, Campo do Tenente e Rio Negro na ponta, lá na divisa com Santa Catarina. E aí, a responsável pela educação especial no nosso núcleo forneceu os dados do SERI. Então, de acordo com os dados do SERI, do nosso núcleo, nós temos 218 alunos superdotados. Mas dos 14 municípios, somente 4 possuem alunos sendo atendidos em sala de recursos multifuncionais específicas para esse atendimento. E se nós formos olhar para esses municípios, né,
são todos próximos da capital. Municípios que possuem ou um desenvolvimento, né, diferenciado, tanto com relação à educação, condições socioeconômicas, culturais, né? Se a gente for pegar aqui, Araucária, Campo Largo, Fazenda Rio Grande e São José dos Pinhais. Os outros demais municípios não constam no levantamento do núcleo dos estudantes superdotados. Então, por isso que foi feito esse mapeamento no município, devido a essa invisibilidade. Então, eu trago aqui que esse levantamento trouxe algumas reflexões a respeito da identificação desses estudantes superdotados, tanto com relação a modelos tradicionais de identificação, quanto problemas relacionados a grupos historicamente subrepresentados, que também o Stenberg traz uma citação referente a isso. Ele afirma que os educadores precisam reconhecer uma gama muito mais ampla de habilidades que as reconhecidas por modelos de identificação e instrução que se centram principalmente ou mesmo exclusivamente no QI ou em habilidades escolares relacionadas ao QI. Então, esse fator contribui diretamente para o crescimento desses grupos historicamente subrepresentados, conforme cita o Stenberg, né? E ainda o Renzulli acrescenta que ele expressa sua preocupação com a demanda de estudantes, né, que corre o risco de não serem identificados por se tratar de estudantes em condições socioeconômicas inferiores, que moram em regiões menos desenvolvidas ou que pertencem a grupos minoritários. Justamente ao encontro do que nós percebemos aqui. Agora vem os dados, né? Ainda eu gostaria de acrescentar aqui uma citação do Renzulli, que ele diz assim, que os modelos tradicionais de identificação imersos apenas em QI, né, historicamente favoreceu crianças brancas de famílias de alto status socioeconômico em detrimento de outras populações, levando ao termo, né, historicamente representados, para descrever tanto crianças quanto o problema da ausência de identificação, né? Ainda o autor descreve que esse grupo é representado por alunos de famílias de baixa renda e grupos minoritários. E o Stenberg ainda acrescenta que os testes de QI tendem a identificar membros de certos grupos, mas não de outros. Como resultado de membros de grupos minoritários, subrepresentados, são especialmente subrepresentados em programas também. Isso afetando diretamente a ausência de identificação, também afeta a questão do atendimento a esses alunos nesse modo, né? Os resultados do survey, né? Então, através da aplicação da pesquisa, foi possível identificar um total de 11 crianças em idade escolar. Então, as que não existiam, a gente pode trazer essa visibilidade. Estima-se que o número seja maior, devido a essa questão da subrepresentação. Então, podemos ser um número elevado, porque a gente ainda vai ver mais à frente a predominância dos aspectos da identificação tradicional ainda presentes no município. E entre esses alunos, então, 4 estudantes de escolas públicas e 7 de escolas privadas, reforçando também, novamente, a questão das subrepresentações. Das escolas municipais, então, foram encontrados 3 estudantes, e os 3 estudantes passaram por adiantamento de SEG, né? O survey fazia esse questionamento, se houve o avanço. As escolas estaduais, de acordo com as 8 escolas investigadas, nós temos um aluno superdotado, e esse aluno é do ensino fundamental. Então, aqui nós temos alunos do ensino fundamental anos iniciais, um aluno do ensino fundamental anos finais, e das escolas privadas, nós vamos ter 4 estudantes do ensino médio e 3 do fundamental. Achei que estava no outro dado ali para confirmar, mas se não me falha a memória, é isso. E nenhum dos estudantes daqui, dos 11 estudantes, são atendidos em salas de recursos específicas ou programas específicos para atendimento. Nenhum deles. Esses 3 estudantes aqui participam de sala de recursos multifuncional, que não leva em conta as especificidades, né? A gente tem pais aqui presentes que sabem quanto é importante esse atendimento que os programas específicos oferecem. E ainda a pesquisa, através da pesquisa, foi possível identificar uma predominância na faixa etária de 11 a 13 anos desses estudantes, 3 meninas e 8 meninos,
e, dentre esses estudantes, uma menina com superdotação e autismo, né, com dupla excepcionalidade. Analisando as áreas de destaque de desenvolvimento dos estudantes, então é isso que eu disse, que percebe essa predominância da identificação nas áreas relacionadas às competências cognitivas, não sendo, então, observado nenhuma referência à criatividade, todos com ênfase na identificação tradicional. E ainda, né, eu complementei aos dados para a interpretação do survey, que conforme os dados do último censo, Rio Negro possui aproximadamente 31 mil habitantes, né? E aproximadamente, porque esse número não tem como ser exato, pelo número de crianças que vêm, que vão, que são transferidas, 6.781 crianças e adolescentes matriculados em escolas públicas e privadas na educação básica. Nesse sentido, então, 0,16, esses 11 estudantes mapeados representam 0,16% da população rionegrense, né? Um dado, né, que nos leva a concluir que podemos ter, que temos a inferência, né, de grupos subrepresentados não identificados no município. Ainda foi perguntado no survey a respeito da formação dos professores. E tanto professores do ensino regular quanto da educação especial. E aí se eles passaram por formação continuada, voltada à identificação de alunos superdotados em sala de aula no último ano ou nos últimos anos. 64,3% das escolas responderam que os professores não passaram por nenhuma formação nesse sentido. 14,3% responderam que apenas os professores da educação especial tiveram formação. E 21,4% responderam que todos os professores participaram de formação continuada sobre a temática. Então, o que os dados da pesquisa nos permitiram interpretar diante desse cenário, né? Que observa-se a necessidade de investimento na formação continuada de professores em relação ao tema da identificação e do atendimento. Ainda o Renzulli salienta a importância da formação dos professores nesse contexto, de educação de alunos com superdotação no modelo de enriquecimento escolar, bem como sobre o preparo para a identificação desses estudantes. Então, a formação docente é vista por ele como uma condição essencial para que o potencial dos alunos se transforme em desempenho criativo e produtivo, né? Sem essa identificação, não é possível avançarmos para um atendimento nesse sentido. E o Stenberg reforça que é possível constatar, né, que ele critica o ensino e a formação de professores baseado apenas em medidas tradicionais de inteligência, né, QIs, notas de testes padronizados, e para ele o professor precisa ser formado para reconhecer as diferentes inteligências. Analisando as políticas públicas nacionais em relação à superdotação, foi possível identificar, então, que Renzulli ele é citado de forma direta e indireta por diversos documentos nossos, né? Porque a gente percebe essa deficiência, esse déficit na identificação, na formação dos professores, nos modelos de atendimento, embora os nossos documentos orientadores, eles nos direcionem para o entendimento a partir da perspectiva do Renzulli. Então, nesse sentido, foi feita essa busca, né? E aqui constam todos os documentos que citam de maneira direta ou indireta a perspectiva do modelo de atendimento do Renzulli ou os anéis, né, da identificação, os 3 anéis da identificação citados pelo autor. E ainda a gente ressalta a relevância do trabalho do Renzulli a nível nacional e internacional. E aí eu trouxe o Stenberg citando a questão, o próprio Renzulli. E aí o Stenberg diz que o Renzulli teve a criatividade e a coragem de direcionar o campo da superdotação para longe de modelos romanescos baseados no QI, que o Renzulli ofereceu formação continuada para inúmeros professores em formas modernas de pensamento, do que talvez qualquer inovador da área já tenha feito antes. E ainda o Stenberg cita que ele obteve sucesso, provavelmente único, em levar seu programa à escola e o grande desafio, né, de manter. Então, o Stenberg cita, faz essa referência do trabalho do Renzulli. E aí a conclusão desse artigo, né?
Então, a pesquisa permitiu constatar a identificação desses estudantes, onde nós pudemos perceber que foram 11, né? No entanto, a ausência de registros formais de uma política pública municipal voltada nesse sentido e carência de formação continuada. Então, foram os 3 pontos principais que nós podemos salientar aqui de conclusão. E ainda reforça a hipótese de que há grupos subrepresentados, conforme alerta o Rinzulli e o Stemper, especialmente aqueles grupos que pertencem a contextos sociais, né, e econômicos menos favorecidos. E ainda a formação docente constitui um elemento central para a efetivação de práticas inclusivas. Eu achei importante reforçar essa questão na conclusão. E a ausência de capacitação específica limita a capacidade das escolas de reconhecer potenciais diversos. E aí eu gostaria de usar a fala da primeira palestrante, onde ela diz que a escola há uma ausência de preocupação com o estudante superdotado e um excesso de preocupação com os estudantes que não aprendem. E aí, havendo esse desmerecimento, né? Ou não seria essa palavra que ela utilizou ali na palestra dela, mas um subentendimento, vamos usar esse termo, parafraseando o que ela trouxe ali, né? E quando eu fui fazer a pesquisa, foi isso que eu me deparei, né? Pessoas me relataram justamente isso, não há uma centralidade na preocupação do não aprendizado, mas no atendimento digno e no atendimento realmente que essas crianças mereciam ter, há uma certa negligência. Então, as contribuições de Rinzulli e Stenberg são fundamentais, pois ambos defendem a ampliação da concepção de inteligência e talento, incorporando a criatividade, o envolvimento e o contexto sociocultural como dimensões essenciais para o desenvolvimento da superdotação. Então, essa pesquisa indica o potencial para estudos futuros, né, que vão desde a questão de questões que impactam, informações que impactam nas práticas pedagógicas, que vão contribuir tanto no aumento da identificação quanto nas práticas inclusivas mais consistentes. Ainda ele indica a necessidade, né, ou a análise de uma fragilidade ou de uma possível potencialidade relacionada às políticas públicas municipais. O estudo revela essa fragilidade, mas há uma potencialidade do trabalho nesse sentido. E ainda a possibilidade de se analisar os efeitos dos modelos de atendimento propostos por Rinzulli e Stenberg, né? Então, seria isso. Agradeço vocês. E não sei se está aberto para perguntas ou não. Uma perguntinha? 5 minutos para pergunta. 5 minutos. Objetivo. Tem calor, de fazer uma canção. Vamos lá, gente. Perguntas. Não? Bom, obrigada, pessoal. Não tenho. Então, a gente passou recentemente no Estado, por isso que eu coloquei aquela pergunta, porque nem todos se interessam, né? No início do ano letivo, nós passamos por um curso de identificação. Então, o Estado fez uma identificação pedagógica, e aí a gente encaminha para o NARRAS, e aí a gente passou por uma formação para isso. Atualmente, eu estou com 2 alunos em processo para testar para a superdotação, indicado pelos professores. Mas na sala de recursos no qual atendo, não atendo nenhum aluno superdotado, e a escola onde eu trabalho também não possui, identificado até o momento, nenhum aluno superdotado. Da onde que surge o meu interesse a partir da superdotação? Eu tive uma experiência em trabalhar no núcleo regional, e há um tempo atrás, Rio Negro teve uma sala de recursos para superdotados. No entanto, essa sala fechou em função do aluno, que agora já é formado, era um aluno do ensino médio, não frequentá-la. Então, porque ele considerava ela desmotivadora, não atendia a expectativa dele. Então, quando eu ingressei com o projeto de doutorado, era para a formação de um professor voltado a processos criativos, né? Mas percebe-se que não é, né, dessa forma. Que precisa se dar um passo atrás e voltar na compreensão da identificação, para aí poder, então, ir para o atendimento de fato da pesquisa, né? Mais alguma pergunta? Obrigada.